Crianças, do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Emmanuel comenta essa passagem do Evangelho dizendo: quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral, que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremo-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Na lição de hoje, Emmanuel, então, faz um alerta aos pais, aos responsáveis de crianças, de pequeninos. Comentando a passagem em que Jesus determinou que não desprezássemos as crianças, Emmanuel ensina que Jesus não se referiu somente ao alimento e ao agasalho, mas especialmente à educação moral que devemos dar aos nossos filhos, aos nossos tutelados. Porque uma criança sem abrigo moral, uma criança sem exemplos cristãos na sua vida, que somente tem o conforto material garantido pelos pais, podem sofrer abandono moral, que gera delinquência, que gera infelicidade, perversidade e loucura, tanto para as crianças abandonadas nas ruas, quanto para as crianças que dentro do lar não têm o ensino moral e acabam sendo beneficiadas apenas pelo dinheiro, livrando-se das suas responsabilidades. Não desprezemos, portanto, as crianças entregando-as aos impulsos da natureza animalizada. Todos estamos num processo de educação, de reeducação. E além do prato de refeição e da vestimenta, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Vamos nutrir espiritualmente os nossos filhos, nossas crianças, através de atitudes, de exemplos, de gestos e de correções quando necessário. Porque desamparar moralmente a criança hoje é condená-la ao menosprezo de si própria e nos serviços da responsabilidade de amanhã, em que elas não conseguirão lidar com a frustração, com os obstáculos da vida, recorrendo às fugas conhecidas no mundo, nas drogas, no abandono afetivo, na infelicidade. Que o Senhor possa, portanto, nos orientar na criação dos nossos filhos, das crianças que nos cercam, principalmente a educação moral, dando o exemplo, envolvendo
esses pequeninos no amor de Deus, no carinho, no amparo, mas também na disciplina, a fim de que sejam adultos maduros, conscientes e preparados para enfrentar os obstáculos, as desavenças e também os infortúnios e as frustrações. Que o Senhor possa prosseguir orientando a humanidade, a fim de que as crianças de hoje sejam adultos comprometidos com a causa cristã, com a renovação do mundo, com a regeneração da sociedade. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo prossiga nos abençoando e nos envolvendo, indicando o caminho como o farol que guia o viajante no mar escuro, na estrada tortuosa. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, e que possamos aproveitar o teu Evangelho, a tua palavra, para guiar os pequeninos e também ensinar aos mais velhos a sua doutrina. Que assim possa ser hoje e sempre, Senhor. Que assim seja.